como diz o irmão João, vale um amém? Amém. Isso aí eu aprendi com o irmão João. Hoje, essa semana, o pastor deu como ele costuma nos chamar, né, os aspiras, a incumbência de trabalhar. No domingo passado, o pastor Antônio teve a responsabilidade aí, nós viemos de viagem, e hoje de manhã ficou aí o Mateus com a classe única, o Enoque trazendo a palavra pela manhã, e o pastor nos dando essa incumbência de falar à noite. E é muito bom quando nós fazemos aquilo que nós gostamos de fazer. Servir a Deus precisa ser algo com prazer na nossa vida. Precisamos fazer com alegria aquilo que o Senhor nos manda fazer. Mas o que o Senhor nos manda fazer é pregar a palavra? Amém? Amém. Mas não pregar apenas aqui entre quatro paredes, mas falarmos a cada dia, no nosso dia a dia, a palavra do Senhor. E nessa noite, convido a igreja já diretamente a abrir a sua Bíblia na palavra de Deus, no livro de Samuel. E hoje pela manhã, quando eu estava sentado ali, o Enoque falou assim: igreja, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Samuel. Eu ali atrás falei assim: não acredito que ele vai pregar a mesma coisa que eu estou estudando aqui para falar de noite. Ainda que nós viemos a ministrar a palavra no mesmo versículo, a palavra de Deus se renova. Mas confesso que ali na hora eu falei: rapaz, mas aí ele foi lá no capítulo 17, né, falar um pouco da história de Davi, e nós vamos ficar aqui no capítulo 3 e compartilhar com a igreja, nessa noite para a meditação, apenas um versículo da palavra de Deus. Livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia não, né, irmãos? Só amém. A palavra de Deus nos diz assim: o chamado de Deus a Samuel. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam-se escasseado muito. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em Tua presença continuamos, ó Deus, nessa noite. Falamos contigo através dos louvores, ó Deus, e Tu tens falado através do Teu Espírito que nós sentimos a estar em nosso meio. Ó Deus, agora ministre a palavra aos nossos corações. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a falar a cada um aqui. E que nós possamos sair daqui renovados, entendendo aquilo que Tu queres sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome do Seu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. O livro de Samuel relata aqui no início, que Samuel ainda era menino e continuava na presença, continuava a servir ao Senhor. Ele era menino e continuava a fazer. Mas para que nós possamos entender o que nós vamos falar de Samuel, uma história conhecida por toda a igreja, mas nós voltamos um pouquinho lá atrás, no capítulo 1, a história daquele homem Eucana, sua mulher Ana e sua outra esposa Penina. Era de costume que aquela família junta subisse para Siló, para todo ano fazer ali a sua oferta ao Senhor. Era de costume que Eucana, apesar desse nome, né, com a letra A no final, soando como nome feminino, mas era masculino, Eucana era o chefe dessa família, ele dava, quando ia fazer a oferta ao Senhor, porção para sua esposa Penina e para seus filhos. E para Ana, ele dava uma porção dobrada. Não porque Ana não tinha filhos, mas porque ele amava Ana. Ana passa
a todo ano, quando vai ao templo, começa a clamar ao Senhor. Ana começa a orar ao Senhor e falar: Senhor, dá-me um filho. No outro ano, Ana volta mais uma vez lá e ora mais uma vez: Senhor, dá-me um filho. E isso aconteceu por anos. Mas o Senhor não deu esse filho a Ana. Em certo momento, em certo ano, Ana faz uma oração um pouco diferente. Ana agora vai orar ao Senhor e dizer: Senhor, dá-me um filho. E se ele for homem, eu vou entregar ele para o Senhor. Nós temos feito muitas vezes votos ao nosso Deus. E nós não temos muitas vezes cumprido com esse voto. Às vezes temos falado com nossa boca, mas não temos vivido com a nossa vida. Mas ela não. Ela pediu e aí o Senhor deu. E eu quero frisar bem a você: Deus não deu porque Ana falou que ia dar de volta. Deus não deu só quando ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer algo também. Deus não é Deus de barganha. Mas naquele ano, naquela oração, tinha algo diferente no coração dela. Ela então cria Samuel até ele desmamar, e ela leva então Samuel e entrega Samuel ao templo como oferta ao Senhor. E ali Samuel passa a ser cuidado pelo sacerdote Eli. E aí nós voltamos para esse versículo que nós lemos, e ele fala que continuava a servir ao Senhor sobre a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava com o povo. Frise bem esse final. Naquela época, raramente, ou seja, muito pouco, Deus falava com os seus servos e as visões haviam diminuído. Escassas, quase nenhuma. O povo buscava, mas Deus não estava falando, porque havia algo de errado. E quem continuar lendo depois a história vai entender aonde foi o erro do sacerdote, em permitir que seus filhos blasfemassem contra Deus. Mas Samuel crescia, Samuel aprendia, Samuel tinha Eli como seu professor. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer: Deus fala quando quer e como Ele quer. Às vezes nós temos falado com Deus, temos pedido a Deus, temos colocado e querendo que Deus nos responda da forma que Ele quer. Da forma que nós queremos. Nós queremos ver Deus agir da forma que nós queremos. Nós colocamos Deus em uma caixa e falamos: tem que ser desta forma aqui, porque se Deus não falar comigo assim, Ele não está falando. Limitamos a nossa mente, o nosso entendimento, e tentamos limitar o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz o que não existe existir. Como limitar um Deus desse? Deus chama Samuel pelo nome. Deus tem intimidade, porque Samuel tem crescido na presença de Deus. Meu querido irmão, eu faço uma pergunta para você. Você tem crescido na presença de Deus? Estar na presença de Deus e crescer na presença de Deus tem uma diferença. Estar na igreja 10, 15, 20, 30 anos não quer dizer que você está crescendo na presença de Deus. E é tempo que Deus tem falado. Aqui a nossa igreja, a segunda igreja batista em Gramacho,
Deus tem trazido tempos de despertamento. Deus chama Samuel pelo nome. Deus chama você, não pela sua classe social, não pela cor da sua pele, não pela família influente que você possa ter na igreja. Deus chama você pela sua capacidade de se colocar na vontade dEle, para fazer a vontade dEle, do jeito dEle. E quando nós nos entregamos a fazer a vontade de Deus, Deus age de uma forma tão maravilhosa que só quem já sentiu isso pode testemunhar o que Deus pode fazer na nossa vida. O segundo ponto que eu trago para a reflexão dessa noite: quando Deus chama, Ele capacita. Tem uma frase antiga, um jargão, mas que cai bem agora, que Deus não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita as escolhidas. Mas isso é uma verdade. Quantas pessoas nós vemos em situações totalmente adversas e em pouco tempo nós vemos Deus agir. Conversávamos no pequeno grupo como Deus tem agido na vida de pessoas. O pastor tem colocado a cada dia testemunhos de pessoas que têm sido transformados pelo amor de Deus, através da vida de pessoas que muitas vezes não estão aqui no altar com o microfone falando a palavra de Deus. Deus quer usar você para fazer a diferença. Você que está sentado aí, você que é membro dessa igreja há 5 anos, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, há 65 anos, pois nós temos membros aqui fundadores. Deus quer usar você. Ah, mas eu já estou muito velho. Ah, mas eu estou muito novo. Ah, mas eu trabalho, eu faço faculdade, eu estudo, Deus quer usar você. Você estuda? Amém. Deus pode usar você lá na sua escola. Você faz faculdade? Amém. Deus pode usar você lá na faculdade. Você trabalha? Glória a Deus. Deus quer usar você lá no seu trabalho. E Ele só quer uma coisa de você: fale do meu amor. Não se preocupe se as pessoas vão aceitar ou não vão aceitar, vão querer ou não vão querer. Hoje eu vi um testemunho de um irmão aqui da igreja que almoçava lá em casa, que ele falava que por muito tempo, na hora do almoço, lá onde ele trabalhava na obra, tinha um rapaz que caçoava dele porque ele abaixava a cabeça para orar na hora da refeição. E aquele ato dele de orar em agradecimento foi o que moveu o coração daquela pessoa, que por mais de 1 ano caçoou dele, mas hoje tem a vida no altar, na presença do Senhor. Como você tem deixado Deus usar a sua vida? Será que as dificuldades, as barreiras têm impedido você de chegar? Será que as dificuldades são maiores do que o Deus que você serve? Será que os problemas, os disse-me-disses, as coisinhas pequenas vão nos impedir? Ei, pastor Eliseu, pastor dessa igreja, ele não é perfeito não. Ele é homem como eu e você. Ele erra. Eu erro. E você também. Temos aprendido e crescido com isso? Ou temos continuado do mesmo jeito que estávamos antes? Qual é a diferença que tem feito a minha presença na casa de Deus, levantando a mão na hora do louvor, lendo a palavra, ouvindo a palavra? E no dia a dia, o que isso tem feito de diferença na minha vida? Para quem eu tenho pregado o amor de Deus, de quem eu tenho falado desse amor? Para quantas pessoas você falou: Deus te ama, Jesus morreu por você? Ainda nesse ano de 2019, nesses 2 meses que já passaram e esse terceiro que está começando, para quantas pessoas você falou: Jesus te ama, Ele entregou a vida dele por você? Mas eu vou te dizer uma coisa para você: você ainda tem 10 meses para fazer a diferença esse ano. Esse ano só está começando. Nós temos trabalhado com um pequeno grupo aqui na igreja. Temos hoje 10 pequenos grupos.
cerca aí mais ou menos de 100 pessoas participando do pequeno grupo, em uma igreja com 350 membros. Aonde estão os outros 250? Eu estou trabalhando. Sim, glória a Deus por isso. Mas será que durante a semana eu não consigo, na minha agenda, meia hora para comunhão com meus irmãos? Eu preciso ter. E ainda se eu não tenho, eu preciso tirar pelo menos um tempo na minha casa para dobrar o meu joelho e orar pela minha família, pelas famílias da igreja, pela família do pastor, pela família do irmão, que muitas vezes eu nem sei o nome, mas eu lembrei da fisionomia dele lá em casa, e eu preciso orar por ele. Terceiro ponto, quando Deus chama, Ele capacita. O terceiro ponto, Deus não se revelou para Samuel. É engraçado que, olhando esse texto, isso me chamou muita atenção, porque Deus está ali, e Ele chama, né, como nós conhecemos a história desde pequeno, Ele fala: Samuel, Samuel, e Samuel levanta e vai correndo lá a Eli. E quando chega lá, Eli fala: mas eu não te chamei, rapaz, volta e vai dormir. Samuel então volta, deita, e mais uma vez ele ouve: Samuel, Samuel. E ele levanta mais uma vez e vai correndo até Eli. E Eli fala: rapaz, eu não te chamei, volta para a cama. E pela terceira vez, Samuel ouve: Samuel, Samuel. E pela terceira vez ele levanta e vai até Eli. Primeira coisa, obediência. Quando o servo ouve a voz do seu Senhor, ele não fica parado. Quando o servo ouve a voz do seu Senhor, ele se coloca de pé e caminha até ele e fala assim: eis-me aqui. O Senhor hoje está chamando pessoas para o despertamento, pessoas dessa igreja para o despertamento. E Ele está esperando que você se levante, que você ande e que você diga: eis-me aqui. E o interessante é que Deus, Ele poderia tranquilamente falar: ei, Samuel, vem cá, sou eu que estou falando, teu Deus. O Deus que o teu pai todo ano subia para fazer oferta, sou eu. O Deus que sua mãe orou para ter você, sou eu. É eu que estou falando com você. Mas por que Deus então não se apresenta a Samuel como ele se apresentou a Moisés, por exemplo? Porque ali ele estava falando não somente com Samuel, mas ele estava também falando com Eli. Pela terceira vez, quando Samuel chega até Eli, Eli entende que quem estava falando com Samuel era Deus. E ele fala: volta lá. E se a voz te chamar de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Agora uma palavra para você, líder. Às vezes o Senhor vai ouvir, vai te falar através do seu liderado, para que você desperte. Tem muitas pessoas que estão no cargo de liderança e acham que está tranquilo, e acham que está fazendo tudo o que pode. Mas eu digo: você pode fazer mais. Porque tudo que eu faço, ou tudo que eu fiz, ou tudo que eu posso fazer, ainda é pouco perto daquilo que Deus fez por mim. E talvez o que Deus também já fez por você. Para você, jovem, eu quero também dar uma palavra. Eu tenho ouvido há algum tempo que Deus está levantando a geração de Samuel. Eu já ouvi alguém dizer que Deus quer levantar a geração de Davi. Também já vi alguém dizer que Deus está levantando a geração de Daniel. Foram homens abençoados e homens usados. Mas a segunda do Gramacho hoje, Deus está querendo levantar a tua geração, a minha geração.
levantar aqui a geração de Samuel. Deus quer levantar a sua geração, Márcio. Deus quer levantar a sua geração, Caio. Deus quer levantar a sua geração, Daniel. Eu só falei em nome de jovem, né? Deus quer levantar a sua geração, Gilmar. Deus quer levantar a sua geração, Walter. Deus quer fazer em você a diferença nesse bairro. Os pequenos grupos estão aí. Você já está em algum? Você já faz parte de algum pequeno grupo? Glória a Deus. E você que ainda não faz parte? Você precisa estar. Você precisa falar: eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Samuel, Daniel, Samuel, o Senhor chamou Samuel 4 vezes até falar o que ele ia fazer. Quantas vezes você já ouviu a voz do Senhor a te chamar? Quantas vezes você viu que realmente Deus quer usar a sua vida? Eu não estou aqui para falar palavras bonitas de incentivo para você, porque não precisa. Você já conhece a palavra de Deus? Você já é um servo convertido? Você já tem visto Deus agir? Você já tem sido instrumento? Mas eu também não estou aqui, como eu costumo falar, né? O pastor costuma falar comigo também. Nós não estamos aqui para mimimi. A Segunda do Gramado está vivendo um tempo de crescimento, um tempo de mudança, um tempo de visão. E eu vou dizer para você, você é importante nessa mudança. Você precisa vir compartilhar disso, crescer e multiplicar. Mas eu vou dizer uma coisa: vai ter soldados que vão ficar pelo caminho. Será que você vai ser um desses? A minha oração é que não. A minha oração é que o Senhor desperte em nós, porque eu não quero ser um desses soldados que vai ficar pelo caminho. Eu quero me colocar na frente de batalha. Às vezes o pastor fala para mim: Hugo, você precisa fazer isso. Eu falei: pastor, eu não sei, mas me ensina que eu vou fazer. Eu tenho colocado a minha vida e a vida da minha família na presença do Senhor, não porque a minha família é melhor, não. De forma nenhuma. Porque a minha família, eu sou o sacerdote da casa. É legal quando eu vejo o meu filho pequeno, Miguel, falar: pai, nós não vamos fazer o culto hoje, não. Ele que me cobra. Precisamos fazer a diferença. O nosso bairro está sedento da palavra de Deus. Essa chuva hoje impediu muita gente de estar aqui. Mas quem tinha que estar aqui, está. Aquele que nos acompanha ao vivo em casa, não pôde estar aqui por alguma dificuldade, mas se está ouvindo isso, porque o Senhor também está falando com você. É tempo de despertamento. É tempo de sairmos literalmente dessas 4 paredes para fazer a diferença. É tempo de voltarmos à estação para evangelizar, de abrirmos o galpão para evangelizar, de arreganharmos, em todo bom sentido da palavra, as portas da igreja para receber. Não é para receber santo não, amada, é para receber os pecadores. É para receber as pessoas com problema. É para receber as pessoas com dificuldade. Ah, mas eu já tenho os meus problemas, eu não sei lidar com o problema dos outros. Deus te capacita. E Ele é o Deus do impossível. É Ele que vai fazer a diferença.
Ele só quer que você se coloque como instrumento e fale: eis-me aqui, Senhor. Se até hoje eu não tinha um grupo, eu quero ter um grupo agora para participar, porque eu estou entendendo que é por aí que o Senhor quer levar a minha igreja, e eu não quero ser um soldado que fique para trás. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte dessa mudança. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou fazer movimento dentro da igreja para que ninguém venha à frente, para nada. Mas se você entendeu que Deus quer mais de você, se você entendeu que da mesma forma que Ele falou com o menino Samuel, Ele está falando com você também nessa noite. Se você quer ver mudanças e quer fazer parte dessa mudança, eu só quero te convidar a ficar em pé aonde você está, como ato simbólico para que o Senhor entenda que você quer mudança. E eu sou o primeiro. Eu não estou aqui só porque eu estou aqui ministrando a palavra, não. Eu quero que Deus use a minha vida. Eu quero fazer parte dessa mudança. Eu quero seguir junto com essa igreja onde Ele quer levar essa igreja. E eu vou dizer uma coisa, meu querido: não se sinta constrangido em permanecer sentado, não. Mas se você se levantar, entenda que você não está se levantando para falar para mim que você está de pé. Você está se levantando para falar para Deus assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Abaixe a sua cabeça. Você que está em pé, permaneça. E eu quero dizer uma coisa a você. Existe uma guerra espiritual muito grande acontecendo. Ela já começou e talvez você nem percebeu ainda. Essa guerra é tão grande que barreiras enormes vão se levantar. Mas eu tenho a certeza nessa guerra que o Senhor dos Exércitos está do meu lado. E é Ele que vai garantir a vitória. Essa igreja vai crescer. Não só em números, não. Por muito tempo se falava que não podia falar que a igreja ia crescer em número porque pensava que era em número. Não. Cada número que essa igreja cresce é uma alma rendida ao Senhor. Mas essa igreja vai crescer também em conhecimento da palavra de Deus. Pastor Eliseu, estão em pé, estão falando hoje, e muitas que estão sentadas porque já falaram também, já fazem parte dessa mudança que está acontecendo. E que você possa permanecer firme e não ser um soldado que ficou para trás. O Senhor está chamando. O Senhor hoje está falando: Regina, João, Adriano, Rubens, Clenilda, tem coisa grande na tua vida, minha querida. Ele vai trabalhar como você nunca viu na tua vida. Continua orando. Continua orando. Não desista de orar, não. Tem gente que está orando junto contigo. Eu não sei qual é a tua luta, mas tem gente que está orando junto contigo. Não desiste, não. A vitória é tua. O pastor vai estar orando. Senhor, nós colocamos em tuas mãos o desejo de cada coração nessa noite. Desejo de mudança, desejo, ó Deus, de se colocar à disposição. Tu conheces, ó Deus, as lutas e as dificuldades de cada um. E conforme a tua palavra ministrada nessa noite, que foi plantado, ó Deus, queremos que haja crescimento e venham frutificar para a glória do teu nome. Abençoe cada vida que aqui está, os que vieram ouvir a tua voz, os que se prontificaram, ó Deus, a deixar o seu lar, mesmo com tanta luta, porque foi assim a tua vontade.
e que a ministração dessa noite possa produzir vida e esperança em cada um de nós. Abençoe, Deus, o Hugo na sua caminhada, seus filhos, sua esposa, sua casa, que ele também esteja sempre pronto, Deus, a te servir. Te louvamos nessa noite pela tua presença, no nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém.